Sabia que você pode processar alguém sem precisar contratar um advogado e, melhor ainda, sem gastar nada com isso? Nesse vídeo eu vou te ensinar um jeito muito fácil e muito simples de como entrar com ação no Juizado Especial Civil. Meu nome é Letícia e aqui no Sim Direita, o nosso objetivo é levar a você os seus direitos e ensiná-los como exercer no dia a dia. Pessoal, sem enrolação, mas só para que vocês entendam como funciona mais ou menos o juizado, lá você vai entrar com as ações mais simples, que são de menor complexidade e, por isso, os processos são bem mais rápidos. O Juizado Especial Civil a gente também chama de Juizado de Pequenas Causas ou simplesmente de JEC, que é a sigla para Juizado Especial Civil. Vamos começar primeiro a entender quem pode entrar com ação lá no juizado. Pode entrar com ação no juizado as pessoas maiores, capazes. O microempreendedor, a microempresa, empresa de pequeno porte também pode entrar com ação pelo juizado como autora. Aí você fica pensando assim, tá gente, mas capaz do quê? Não tô entendendo. Vou te dar um exemplo que você não vai mais esquecer. Quando falar capacidade, a gente tem que pensar que é a capacidade para exercer os atos da vida civil. Por exemplo, a pessoa tem condição de ir ao banco, sacar o salário dela, sacar valores? Se a resposta for sim, então ela tem capacidade, viu? É bem simples. Só tem um pequeno detalhe que eu preciso que você fique atento. Para você entrar com ação sozinho no juizado, sem precisar de um auxílio do advogado te assistindo, o valor da sua causa precisa ser de até 20 salários mínimos, porque no juizado as ações podem ter até 40 salários mínimos, mas tem essa regrinha, que se você quer entrar com ação sozinho, tem que ser até 20. Também tem uma coisa muito importante e necessária que você precisa fazer antes de buscar a justiça para resolver o seu problema. Eu vou te dar um exemplo que você não vai esquecer, eu tenho certeza. É o seguinte, pensa que você tem sua mãe lá, é a autoridade máxima na sua casa, super brava, e você quer pedir um doce para ela. Mas daí você também tem a sua avó, que ela é mais boazinha com você. Então, primeiro, você vai lá e vai pedir pra ela, e só depois que a sua avó falar não, ou ela ficar te enrolando, você vai pedir lá pra sua mãe. Na justiça, funciona mais ou menos assim. Se você tem algum problema com uma empresa ou com alguma pessoa, você vai tentar buscar resolver primeiro lá com a pessoa, com o banco, com a empresa. Aí só depois que você ouvir um não ou ficarem te enrolando, aí sim que você vai buscar a justiça. Você precisa demonstrar lá para o juiz que você buscou resolver o seu problema. Você não saiu correndo atrás da justiça primeiro. Agora eu vou te dar alguns exemplos de ações que você pode entrar pelo juizado. Por exemplo, as ações que envolvam o direito do consumidor. Vem um produto com defeito, você está tendo um problema com alguma empresa. E uma situação que acontece muito é as pessoas que têm problema com o Serasa. Inclusive, tem um vídeo no nosso canal sobre o Serasa. Muitas pessoas estão tendo problemas com o score. Isso por quê? Se você está buscando crédito, vai fazer um financiamento, é normal que a empresa e o banco vão consultar o seu CPF no Serasa para saber se você é um bom pagador, está pagando suas contas em dias. Mas o problema é o seguinte, pode acontecer também das empresas estarem consultando o seu CPF sem que você tenha buscado crédito, sem a sua autorização. Aí o seu score está sendo derrubado sem que tenha motivo para isso. Aí quando você for buscar algum crédito, pode ser que você não consiga uma taxa de juros legal, porque o seu score não estava tão alto quanto você imaginou que estivesse. Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição aqui embaixo e aqui em cima nos cards também. E esse problema que eu relatei para vocês é um exemplo que, se você buscar resolver com o Serasa e não conseguir, você pode entrar com uma ação pelo juizado. Antes de começar o passo a passo, primeiro você tem que se atentar, porque nem todas as ações vão poder entrar pelo juizado. Por exemplo, ações trabalhistas, ações que envolvam direito de família, como pensão alimentícia, divórcio, guarda de filhos e também as ações que o Estado seja a parte ré. Agora que eu já te mostrei quais ações podem entrar no juizado, quais não podem, os requisitos que você precisa preencher, eu vou te mostrar o passo a passo de tudo que você precisa fazer para entrar com a ação no juizado. A primeira coisa é muito simples, você só tem que pesquisar lá no Google onde fica o juizado na sua cidade. É bem facinho, digita lá, Juizado Especial Civil e o nome da sua cidade e vai aparecer o endereço para você. Antes de falar as documentações que você precisa levar, eu recomendo que você ligue antes lá no juizado, porque depois da pandemia, muita coisa ficou online. Pode ser que esse procedimento todo que eu vou te falar seja feito online. Então, antes de juntar toda a documentação que eu vou te contar agora,
liga primeiro para saber se você precisa fazer online esse procedimento. Se não, é só comparecer presencialmente lá. Os documentos que você precisa levar para entrar com a ação é bem simples. Primeiro de tudo, é os seus documentos pessoais, RG, CPF ou a sua CNH. Depois, o seu comprovante de residência, e eu recomendo que ele esteja atualizado, que seja dos últimos 3 meses. Isso porque pode acontecer de você levar um bem desatualizado e a pessoa, o funcionário que te atender, pedir que você leve um mais atual. E as provas é tudo aquilo que você entender como necessário para buscar o seu direito. Documentos, fotos, print, protocolo, tudo mesmo. Eu também indico para você levar o resumo dos fatos. Isso porque, se você chegar lá presencialmente para relatar toda a situação para o funcionário, pode acontecer de você acabar esquecendo alguma informação que é super importante. Então, lá na sua casa, quando você estiver mais tranquilinho, você vai conseguir lembrar de tudo com muita calma. No dia tal, aconteceu isso, isso e aquilo. Então vai ser bem mais tranquilo, por isso é importante você já fazer um resuminho e levar pronto. Leve também os dados da parte contrária, o CPF se for uma pessoa física, o CNPJ se for uma pessoa jurídica, uma empresa, e o endereço dela se possível. Por fim, minha gente, o pedido é aquilo que você quer. Você quer uma indenização pelos danos que foram causados no seu carro. Você vai ter um valor, vai pedir aquilo. Você quer uma indenização por dano moral, de tanto constrangimento que você passou, de tanto transtorno, você vai pedir aquilo. Ou até mesmo no exemplo que eu dei, que o seu score está diminuindo por causa da consulta das empresas. Aí você vai pedir a devolução desses pontos. No juizado, você pode indicar até 3 testemunhas. E essas testemunhas, vocês analisam bem aquelas que você vai indicar. Porque se você chamar ali a sua mãe que estava com você no carro, por exemplo, o seu pai, sua esposa, seu filho, são pessoas muito íntimas de você. E o juiz, ele não vai dar tanta credibilidade no que essas pessoas vão falar. É que uma testemunha presta o compromisso de dizer a verdade. Como essas pessoas são muito íntimas de você, então o juiz vai ouvir elas como informante. Então o ideal é que sejam pessoas que não têm muito contato com você, que presenciaram aquela situação que você viveu. Então, depois de organizado toda a sua documentação, você pode levar já pronto o seu requerimento, com o resumo dos fatos, com os pedidos, ou também você pode deixar para fazer lá com o funcionário que te atender, que ele mesmo vai escrever para você tudo aquilo que você relatar. Depois que você chegou lá e deu todas as informações que o funcionário da justiça pediu, ele vai te dar no finalzinho o número do seu processo e também você vai sair com a data da audiência de conciliação marcada. Nessa audiência de conciliação, como o próprio nome já fala, vai ter um conciliador que vai tentar fazer com que você e a parte contrária entrem num acordo para que o processo não precise se prolongar. Se você preferir e não tiver acordo, o processo vai seguir normalmente e vai ser marcado uma audiência de instrução e julgamento. Nessa audiência, não vai mais ser o conciliador, e sim o próprio juiz, que vai analisar os documentos que foram juntados por você e pela parte contrária, as provas, as testemunhas que foram ouvidas, tudo isso vai ser analisado nessa audiência. E ao final dela, o juiz vai proferir a sentença. Até a sentença, você vai poder fazer isso tudo sozinho. Mas, se na sentença você não concordou com aquilo que foi decidido pelo juiz e você quer recorrer daquela decisão, aí sim você vai precisar de um advogado com você. Mas nem sempre, pessoal, você vai ter que gastar para contratar um advogado, porque se você não tem condição, você pode pedir a gratuidade da justiça. Agora vamos supor que não teve recurso. A sentença está ali, você concordou com tudinho que o juiz decidiu, a parte contrária tem um prazo para ela cumprir aquilo que o juiz decidiu. Se ele decidiu que ela vai te indenizar, ela tem um prazo para te indenizar. Mas é claro, se aquilo que o juiz determinou, a pessoa ou a empresa não cumpriu, você vai pedir para ele o cumprimento da sentença. Um ponto importantíssimo agora que vocês precisam ficar atentos são as consequências do não comparecimento nas audiências. Se você entrou com uma ação no juizado, você movimentou a máquina estatal. Ela estava lá paradinha, aí ao entrar com a ação, o poder público vai começar a trabalhar para resolver o seu problema. Por isso, você como autor tem a obrigação de comparecer às audiências. Claro, se acontecer alguma coisa, você pode não comparecer, mas desde que isso seja de forma justificada, porque, do contrário, o seu processo vai ser extinto e você vai sofrer uma penalidade, vai ter que pagar custas processuais. Mas a consequência não é só para você que é o autor. O réu também tem consequência caso ele deixe de comparecer em
alguma audiência. Se ele fizer isso, vai ser decretado a revelia. E a revelia quer dizer o seguinte: tudo aquilo que você alegou vai ser considerado como verdadeiro. Mas claro, não é só porque o réu deixou de comparecer em alguma audiência que você ganhou o processo. Não é bem assim. O juiz, ele ainda assim vai analisar os documentos, as provas, tudo aquilo que você alegou. Esse é o passo a passo de tudo que você precisa saber para entrar com a ação no juizado. Mas antes de finalizar esse vídeo, eu preciso que você entenda o seguinte: a falta de um advogado pode te trazer alguns prejuízos também. Porque se ali no decorrer do processo você sinta a necessidade de contratar um advogado, ou lá no recurso, como é obrigatória a presença do advogado, você chame ele para atuar no processo, pode ser que alguma coisa que poderia ser feita já não dê mais tempo, porque o advogado ele teria esse olhar técnico, o conhecimento do processo para ajudar você. Se você ficou até o final desse vídeo, nós agradecemos de coração. Nosso objetivo aqui é levar o conhecimento do direito para você, de uma forma mais simples e mais prática, que você entenda como funciona no dia a dia. Mas a gente também fica muito feliz com o retorno que vocês dão para nós. Então, se você já passou por algum problema assim, que você se arrependeu de não ter entrado com a ação, ou se você está passando por alguma situação agora, deixe no comentário. Se esse vídeo valeu seu joinha, então deixe seu like. E caso você não seja inscrito no nosso canal, já se inscreva para você não perder nenhum conteúdo, porque toda semana a gente está trazendo mais coisa nova para você conhecer os seus direitos do dia a dia. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo e sim direita!